Fala, reinante, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Paulo e esse é o primeiro vídeo da série de vídeos que vai sair, que é o Leia Comigo, onde a gente vai ler um livro inteiro em uma semana. Ele vai ser dividido por partes e cada dia eu vou postar um vídeo. Então vamos lá, o primeiro vídeo dessa série vai ser a psicologia da evolução possível ao homem. E é isso, vamos começar o vídeo. Quinta conferência. Para aprofundar nosso estudo do desenvolvimento possível do homem, resta-nos estabelecer um ponto muito importante. Dois aspectos devem ser desenvolvidos no homem, dito de outro modo, seu desenvolvimento deve efetuar-se simultaneamente em duas linhas. Esses dois aspectos ou essas duas linhas de desenvolvimento do homem são o saber e o ser. Já falei sobre a necessidade do desenvolvimento do saber e, sobretudo, do saber relativo ao conhecimento de si, dado que um dos traços mais característicos do estado atual do homem é que ele não se conhece. Em geral, compreende-se a ideia de diferentes níveis de saber e a ideia da relatividade do saber, compreende-se a necessidade de um saber completamente novo. O que não se compreende, na maioria dos casos, é a ideia de que o ser é totalmente distinto do saber, como também não se compreende a ideia da relatividade do ser, da possibilidade de diferentes níveis de ser, nem a necessidade de um desenvolvimento do ser, totalmente independente do desenvolvimento do saber. Um filósofo russo, Vladimir Soloviev, emprega o termo ser em seus escritos. Fala do ser de uma pedra, do ser de uma planta, do ser de um animal, do ser de um homem e do ser divino. É melhor do que o conceito ordinário, porque, na compreensão comum, o ser de um homem é considerado como não diferindo de modo algum do ser de uma pedra, de uma planta ou de um animal. Do ponto de vista comum, uma pedra, uma planta ou um animal são ou existem, exatamente como um homem é ou existe. Na realidade, existem de maneira totalmente diferente. Mas a divisão que Soloviev faz não é suficiente. Não há nada que corresponda ao ser de um homem, porque há demasiadas diferenças entre os homens. Já disse que, do ponto de vista deste ensinamento, o conceito homem está dividido em 7 conceitos: o homem número 1, o homem número 2, o homem número 3, o homem número 4, o homem número 5, o homem número 6 e o homem número 7. O que equivale a 7 graus ou categorias de seres: o ser número 1, o ser número 2, o ser número 3, e assim por diante. Conhecemos, ademais, divisões mais sutis. Sabemos que os homens número 1 podem ser muito diferentes uns dos outros, e o mesmo pode-se dizer dos homens número 2 e número 3. Podem viver inteiramente sob as influências A, podem sofrer a ação tanto das influências B como das influências A, podem estar mais submetidos às influências B do que às influências A, podem ter um centro magnético. Podem ter entrado em contato com a influência de uma escola ou influência C. Podem estar a caminho de se tornarem homens número 4. Todas essas categorias representam diferentes níveis de ser. A ideia do ser estava no próprio âmago da concepção religiosa do homem e todas as demais classificações do homem eram consideradas de pouca importância em comparação com essa. Os homens eram divididos, de um lado, em descrentes, infiéis ou heréticos e, de outro, em verdadeiros crentes, justos, santos, profetas, e assim por diante. Todas essas definições visavam não a diferenças de pontos de vista e de convicções, isto é, não ao saber, mas ao ser. No pensamento moderno, ignora-se tudo sobre a ideia do ser e dos diferentes níveis de ser. Ao contrário, imagina-se que, quanto mais divergências e contradições houver no ser de um homem, mais brilhante e interessante ele poderá ser. Admite-se, em geral, embora tácita e às vezes até abertamente, que um homem pode viver na mentira, que pode ser egoísta, covarde, extravagante, perverso, sem que isso o impeça de ser um grande sábio, um grande filósofo ou um grande artista. Evidentemente, isso é impossível. Com efeito, embora essa incompatibilidade dos diferentes traços de um único e mesmo ser seja geralmente considerada originalidade, é apenas uma fraqueza. Não é possível ser um grande pensador ou um grande artista, com um espírito perverso ou incoerente, como também não se pode ser um boxeador profissional ou um atleta de circo sendo tuberculoso. A difusão dessa ideia de que a incoerência e a moralidade seriam sinais de originalidade é responsável por numerosas charlatanices científicas, artísticas ou religiosas de nosso tempo, e, possivelmente, de todos os tempos.
É necessário compreender claramente o que significa o ser e por que deve crescer e desenvolver-se paralelamente ao saber, embora permaneça independente. Se o saber prevalece sobre o ser ou o ser sobre o saber, disso sempre resultará um desenvolvimento unilateral e esse desenvolvimento não poderá ir muito longe. Deve fatalmente conduzir a uma grave contradição interior e deter-se aí. Um dia, talvez, falaremos das diferentes espécies de desenvolvimento unilateral e de seus resultados. Na vida corrente, o único caso que encontramos é aquele em que o saber prevalece sobre o ser. O resultado toma a forma de uma dogmatização de certas ideias. A partir daí, qualquer desenvolvimento ulterior do saber torna-se impossível, devido à perda da compreensão. Agora falarei da compreensão. Mas, o que é a compreensão? Tratem de fazer-se essa pergunta e verão que não podem respondê-la. Até agora, sempre confundiram compreender com saber ou possuir informações. Mas, saber e compreender são duas coisas completamente diferentes e vocês devem aprender a distingui-las. Para compreender uma coisa, vocês devem ver a sua relação com qualquer objeto mais vasto ou com um conjunto maior, bem como as consequências dessa relação. A compreensão é sempre a compreensão de um problema restrito em sua relação com um problema mais vasto. Suponham, por exemplo, que eu lhes mostre um antigo rublo russo de prata. Essa era uma moeda antiga do tamanho de uma moeda atual inglesa de meia coroa, valendo entretanto cerca de 2 shillings. Podem olhá-la, estudá-la, ver em que ano foi cunhada, descobrir tudo o que se refere ao tsar cuja efígie aparece numa das faces, podem pesá-la, podem até fazer-lhe a análise química e calcular o teor exato de prata que contém. Podem aprender o que quer dizer a palavra rublo, e como seu uso se generalizou, podem, sem dúvida, aprender tudo isso, e muitas outras coisas, mas não compreenderão jamais este rublo, nem sua significação, enquanto ignorarem que, antes da Primeira Guerra Mundial, seu poder aquisitivo correspondia a mais ou menos uma libra inglesa de hoje e que o poder aquisitivo do rublo, dinheiro da Rússia bolchevista, antes do seu desaparecimento, era apenas de 1,5 shilling. Se fizerem essa descoberta, talvez compreendam algo deste rublo, e talvez de outras coisas mais, pois a compreensão de uma coisa leva, em seguida, a compreensão de muitas outras. Crê-se, com frequência, que compreender quer dizer encontrar um nome, uma expressão, um título ou um rótulo para um fenômeno novo ou inesperado. O fato de achar ou de inventar palavras para coisas incompreensíveis nada tem a ver com compreensão. Ao contrário, se pudéssemos nos desembaraçar da metade de nossas palavras, talvez tivéssemos mais chances de adquirir certa compreensão. Se nos perguntarmos o que significa compreender ou não compreender um homem, ser-nos-á necessário, primeiramente, considerar o caso em que nos encontramos na impossibilidade de falar-lhe em sua própria língua. É óbvio que dois homens que não falam a mesma língua não se compreenderão um ao outro. Devem ter uma linguagem comum ou entender-se com relação a certos sinais ou símbolos pelos quais designarão as coisas. Suponham, agora, que no decurso de uma conversação, não estejam de acordo com seu interlocutor quando ao sentido de certas palavras, sinais ou símbolos, cessarão novamente de se compreender. De onde decorre o seguinte princípio: não se pode compreender sem estar de acordo. Na conversação corrente, dizemos frequentemente, compreendo, mas não estou de acordo com ele. Sob o ponto de vista do ensinamento que estudamos, isso é impossível. Se compreendem um homem, estão de acordo com ele, se não estão de acordo com ele, não o compreendem. É difícil aceitar essa ideia, isso significa que é difícil compreendê-la. Como acabo de dizer, há dois lados do homem que devem ser desenvolvidos durante o curso normal de sua evolução: o saber e o ser. Mas nem o saber nem o ser podem imobilizar-se ou permanecer no mesmo estado. Se um deles não cresce e não se fortalece, diminui e se enfraquece. A compreensão é, de certo modo, a média aritmética entre o saber e o ser. E isso mostra a necessidade de um crescimento simultâneo do saber e do ser. Se um dos dois diminui enquanto o outro aumenta, isso não altera a média aritmética. Essa ideia permite ainda explicar por que compreender significa estar de acordo. Para que se compreendam, dois homens devem não só possuir um saber igual, mas eles, também. Necessário um ser igual. Só então é que será possível uma compreensão mútua. Outra ideia falsa, particularmente difundida em nossa época, é a de que a compreensão pode ser diferente, a de que qualquer um de nós pode compreender,
isto é, tem o direito de compreender uma única e mesma coisa de maneira diferente. Do ponto de vista deste ensinamento, nada é mais falso. Não pode haver diferentes compreensões. Só pode haver uma única compreensão, o resto é incompreensão ou compreensão incompleta. Entretanto, as pessoas pensam comumente que compreendem as coisas de maneira diferente. Podemos ver exemplos disso todos os dias. Como explicar essa aparente contradição? Na realidade, não há aí contradição alguma. Compreender uma coisa significa compreendê-la enquanto parte, em sua relação com o todo. Mas a ideia de todo pode ser muito diferente para as pessoas, segundo o seu saber e seu ser. Eis porque também, nesse ponto, o ensinamento é necessário. Aprende-se a compreender, compreendendo este ensinamento e todas as coisas que com ele se relacionam. Mas, para falar no plano ordinário, pondo de lado toda ideia de escola ou de ensinamento, temos que admitir que há tantas maneiras de compreender quantos são os homens. Cada um compreende cada coisa à sua maneira, segundo suas rotinas ou hábitos mecânicos, mas trata-se aí apenas de uma compreensão completamente subjetiva, totalmente relativa. O caminho que conduz à compreensão objetiva passa pelo ensinamento das escolas e pela mudança de ser. A fim de explicar este último ponto, devo voltar à divisão do homem em 7 categorias. Devem compreender que há uma grande diferença entre os homens nos 1, 2 e 3, por um lado, e os homens das categorias superiores, por outro. Na realidade, essa diferença é muito maior do que podemos imaginar, tão grande que, desse ponto de vista, pode-se considerar a vida dividida em 2 círculos concêntricos, o círculo interior e o círculo exterior da humanidade. Ao círculo interior pertencem os homens nos 5, 6 e 7, ao círculo exterior, os homens nos 1, 2 e 3. Os homens número 4 estão no umbral do círculo interior, isto é, entre os 2 círculos. Essa divisão não nos diz respeito no momento. Para nós, os 3 círculos formam apenas um. O círculo exterior, no qual vivemos, tem vários nomes que designam seus diferentes aspectos. É chamado círculo mecânico, porque nele tudo acontece, tudo nele é mecânico e porque os homens que nele vivem são máquinas. É também chamado círculo da confusão das línguas, porque aqueles que vivem nesse círculo falam todos línguas diferentes e nunca se compreendem. Cada um compreende a coisa à sua maneira. Isso nos leva a uma definição muito interessante da compreensão. A compreensão é uma coisa que pertence ao círculo interior da humanidade e não nos pertence de modo algum. Se certos homens do círculo exterior se dão conta de que não se compreendem uns aos outros e se sentem a necessidade de se compreender, devem tentar penetrar no círculo interior, pois só ali há possibilidade de compreensão mútua. As diferentes espécies de escolas servem de portas pelas quais os homens podem passar para o círculo interior. Penetrar, porém, num círculo superior àquele no qual nasceu, exige do homem um trabalho longo e difícil. O primeiro passo nesse trabalho é o estudo de uma nova linguagem. E que linguagem é essa que estudamos? Perguntarão. Agora, posso responder-lhes. É a linguagem do círculo interior, a linguagem por meio da qual os homens podem compreender-se uns aos outros. Devemos dar-nos conta de que, estando fora do círculo interior, só podemos aprender os rudimentos dessa linguagem. Mas já esses rudimentos nos ajudarão a compreender-nos uns aos outros melhor do que poderíamos fazê-lo na falta deles. Cada um dos 3 círculos interiores tem sua linguagem própria. Estudamos atualmente a linguagem do mais exterior desses círculos interiores. Aqueles que pertencem a esse círculo estudam a linguagem do círculo intermediário, e aqueles que pertencem ao círculo intermediário estudam a linguagem do círculo mais interior. Se me perguntarem como se pode provar tudo isso, responder-lhes sei que isso só poderá ser provado pelo prosseguimento do estudo de si mesmo e da observação de si. Se descobrirmos que o estudo deste ensinamento nos permite compreender-nos e compreender os outros ou ainda certos livros ou certas ideias, melhor do que podíamos fazê-lo antes e, em particular, se descobrirmos certos fatos precisos que testemunhem o desenvolvimento de nossa nova compreensão, isto será, se não uma prova, pelo menos um sinal de possibilidade de prova. Não devemos esquecer que, do mesmo modo que nossa consciência, nossa compreensão não está sempre no mesmo nível. Eleva-se ou baixa continuamente. Isso quer dizer que, em dado momento, compreendemos melhor e que, em outro, compreendemos menos bem.
Se notarmos em nós mesmos essas diferenças de compreensão, estaremos em condição de compreender que há, realmente, uma possibilidade primeiro de se manter nesses níveis superiores de compreensão, depois, de ultrapassá-los. Um estudo teórico, porém, não basta. Devem trabalhar sobre seu ser, trabalhar para mudar seu ser. Se puderem definir sua meta como um desejo de compreender os outros, deverão lembrar-se de um princípio fundamental das escolas: só poderão compreender os outros na medida em que se compreenderem a si mesmos, e somente no nível de seu próprio ser. Isso significa que poderão julgar o saber dos outros, mas não poderão julgar o seu ser. Só poderão ver neles aquilo que já viram em si mesmos. Mas sempre cometemos o erro de crer que podemos julgar o ser dos outros. Na realidade, se desejarmos entrar em contato com homens mais desenvolvidos que nós e compreendê-los, deveremos trabalhar para mudar nosso ser. Devemos voltar agora ao estudo dos centros, assim como ao estudo da atenção e da lembrança de si, pois são os únicos caminhos que levam à compreensão. Há fora a divisão em duas partes, positiva e negativa que, como vimos, não é a mesma nos diferentes centros. Cada um dos 4 centros é dividido em 3 partes. Correspondem essas 3 partes à própria divisão dos centros entre si. A primeira parte é mecânica, e inclui os princípios instintivo e motor, com ou sem predominância de um deles. A segunda é emocional, e a terceira é intelectual. O diagrama seguinte indica a posição dessas partes no centro intelectual. O centro intelectual está dividido em 2 partes, positiva e negativa, e cada uma delas se divide em 3 partes. Assim, pois, o centro comporta, de fato, 6 partes. Cada uma dessas 6 partes subdivide-se, por sua vez, em 3, mecânica, emocional e intelectual. Só falaremos, porém, dessas subdivisões mais tarde, com exceção de uma delas, a parte mecânica do centro intelectual, de que vamos falar agora. A divisão de um centro em 3 partes é muito simples. Sua parte mecânica trabalha quase automaticamente, não exige atenção alguma, mas, por isso mesmo, não pode adaptar-se às mudanças de circunstâncias, não pode pensar, continua a trabalhar como começou, mesmo quando as circunstâncias tenham mudado completamente. No centro intelectual, a parte mecânica compreende todo o trabalho de registro das impressões, das lembranças e das associações. É tudo o que deveria fazer normalmente, isto é, se as outras partes fizessem seu próprio trabalho. Nunca deveria ela responder às perguntas que se dirigem ao centro por inteiro, nem tentar resolver os problemas dele, e nunca deveria decidir nada. Infelizmente, o fato é que ela está sempre pronta a decidir e responde sempre a toda espécie de perguntas, de maneira muito estreita e muito limitada, com frases feitas, expressões de gíria e chavões políticos. Tudo isso, como muitos outros elementos de nossas reações habituais, constitui o trabalho da parte mecânica do centro intelectual. Essa parte tem o seu próprio nome. Chama-se aparelho formatório, ou também centro formatório. Muitas pessoas, sobretudo entre os homens número 1, ou seja, a grande maioria, passam toda a sua vida somente com seu aparelho formatório, sem jamais recorrer às outras partes de seu centro intelectual. Para todas as necessidades imediatas da vida, para receber as influências e responder a elas e para deformar ou rejeitar as influências se, o aparelho formatório é mais do que suficiente. É sempre possível reconhecer o pensamento do centro formatório. Por exemplo, o centro formatório parece poder contar apenas até 2. De fato, ele divide todas as coisas em 2, bolchevismo e fascismo, operários e burgueses, proletários e capitalistas, e assim por diante. Devemos a maioria de nossos clichês modernos ao pensamento do centro formatório, e não somente a maioria de nossos clichês, mas todas as teorias populares modernas. Talvez seja possível dizer que, em todas as épocas, todas as teorias populares provêm do aparelho formatório. A parte emocional do centro intelectual é constituída principalmente pelas emoções intelectuais, ou seja, o desejo de saber, de compreender, a satisfação de saber, o descontentamento por não saber, o prazer da descoberta, e assim por diante, embora todas essas emoções também possam manifestar-se em níveis muito diferentes. O trabalho da parte emocional exige atenção plena, mas nesta parte do centro, a atenção não exige esforço algum.
É atraída e retida pelo próprio assunto, frequentemente sob o efeito de uma identificação que se designa habitualmente pelo nome de interesse, entusiasmo, paixão ou devoção. A parte intelectual do centro intelectual comporta a faculdade de criar, construir, inventar, descobrir. Não pode trabalhar sem atenção, mas a atenção, nessa parte do centro, deve ser controlada e mantida pela vontade e pelo esforço. Este será nosso critério principal no estudo das diferentes partes dos centros. Se as considerarmos do ponto de vista da atenção, saberemos imediatamente em que parte dos centros nos encontramos. Sem atenção ou com uma atenção errante, estamos na parte mecânica, com uma atenção atraída e retida pelo assunto da observação ou da reflexão, estamos na parte emocional, com uma atenção controlada e mantida sobre um assunto por meio da vontade, estamos na parte intelectual. Ao mesmo tempo, esse método mostra como fazer trabalhar as partes intelectuais dos centros. Observando a atenção e tentando controlá-la, obrigamo-nos a trabalhar nas partes intelectuais dos centros, pois o mesmo princípio se aplica igualmente a todos os centros, embora talvez não nos seja fácil distinguir as partes intelectuais nos outros centros e especialmente no centro instintivo, cuja parte intelectual não exige, para seu trabalho, nenhuma atenção que possamos perceber ou controlar. Tomemos o centro emocional. Deixarei de lado, por enquanto, as emoções negativas. Só nos ocuparemos da divisão do centro em três partes: mecânica, emocional e intelectual. A parte mecânica compreende o humorismo barato, os gracejos estereotipados, o sentido de comicidade mais grosseiro, o gosto da excitação, o amor aos espetáculos sensacionais, aos desfiles, ao sentimentalismo, o prazer de encontrar-se numa multidão, de fazer parte de uma multidão, a atração pelas emoções coletivas de todas as espécies, a tendência a afundar por completo nas emoções mais baixas, meio animais, crueldade, egoísmo, covardia, inveja, ciúme, etc. A parte emocional pode ser muito diferente segundo as pessoas. Pode comportar o senso do humor ou o senso do cômico, bem como a emoção religiosa, a emoção estética, a emoção moral, e, nesse caso, pode levar ao despertar da consciência moral. Mas, com a identificação, pode converter-se em algo muito diferente, pode ser muito irônica, zombeteira, sarcástica, pode ser má, obstinada, cruel e ciumenta, embora de maneira menos primitiva que a parte mecânica. A parte intelectual do centro emocional, com a ajuda das partes intelectuais dos centros motor e instintivo, detém o poder de criação artística. No caso das partes intelectuais dos centros motor e instintivo, necessárias à manifestação da faculdade criadora, não estarem bastante educadas ou não lhe corresponderem em seu desenvolvimento, esta faculdade pode manifestar-se nos sonhos. Isso explica a beleza, às vezes maravilhosa, dos sonhos de certas pessoas que, por outro lado, não são nada artistas. A parte intelectual do centro emocional é também a sede principal do centro magnético. Quero dizer que, se o centro magnético só existir no centro intelectual ou na parte emocional do centro emocional, não será bastante forte para que sua ação seja efetiva e será sempre suscetível de cometer erros ou de fracassar. Mas a parte intelectual do centro emocional, quando está plenamente desenvolvida e trabalha com toda a sua potência, é um caminho para os centros superiores. No centro motor, a parte mecânica é automática. Todos os movimentos automáticos que, na linguagem corrente são chamados instintivos, lhe pertencem, assim como a imitação e a capacidade de imitação, que tão grande papel desempenha na vida. A parte emocional do centro motor corresponde, sobretudo, ao prazer do movimento. A paixão pelos jogos e pelos esportes normalmente deveria depender desta parte do centro motor, mas, quando a identificação ou outras emoções se mesclam com ela, é raro que ocorra assim. Na maioria dos casos, a paixão pelos esportes encontra-se na parte motora do centro intelectual ou do centro emocional. A parte intelectual do centro motor é um instrumento muito importante e muito interessante. Quem tenha tido ocasião de fazer bem um trabalho físico, não importa qual, sabe que cada espécie de trabalho exige muita invenção. Devemos inventar nossos pequenos métodos próprios para tudo o que fazemos. Tais inventos são o trabalho da parte intelectual do centro motor, como são muitas outras invenções do homem. O poder que os atores possuem de imitar, à vontade a voz, as entonações e os gestos dos outros,
provém também da parte intelectual do centro motor, mas, quando esse poder de imitação atinge um grau superior, exige ao mesmo tempo o trabalho da parte intelectual do centro emocional. O trabalho do centro instintivo permanece, para nós, muito obscuro. Realmente, só conhecemos, quero dizer, só sentimos e só podemos observar sua parte sensorial e emocional. Sua parte mecânica compreende as sensações habituais que, com frequência, não notamos em absoluto, mas que servem de base às outras sensações. Compreende, também, os movimentos instintivos, no sentido correto da expressão, isto é, todos os movimentos internos, tais como os da circulação do sangue, da digestão, e os reflexos internos e externos. A parte intelectual ocupa um lugar muito grande e muito importante. No estado de consciência de si ou quando dele se está próximo, pode-se entrar em contato com a parte intelectual do centro instintivo e colher, assim, muitos dados sobre o funcionamento da máquina e sobre suas possibilidades. A parte intelectual do centro instintivo aparece como um cérebro por trás de todo o trabalho do organismo, um cérebro que nada tem em comum com o do centro intelectual. O estudo das partes dos centros e de suas funções específicas exige um certo grau de lembrança de si. Sem se lembrar de si mesmo, não se pode observar durante tempo bastante longo ou com bastante clareza para sentir e compreender a diferença entre as funções provenientes das diversas partes dos diferentes centros. O estudo da atenção, melhor que qualquer outra coisa, revela as partes dos centros, mas o estudo da atenção exige, por seu turno, um certo grau de lembrança de si. Cedo compreenderão que todo o seu trabalho sobre si mesmos depende da lembrança de si e que, sem ela, ele não pode fazer nenhum progresso. E a lembrança de si é um despertar parcial ou o começo de um despertar. Naturalmente, e isso deve ficar muito claro, nenhum trabalho pode ser feito no sono.